Primeiramente, bom dia. Agradecer a presença de todo mundo aí. Também, antes do início, gostaria de mandar um abraço longo e silencioso para a família Mugem Marques, que essa noite teve o falecimento do Moacir, que é um arquiteto ímpar, né, para o estado do Rio Grande do Sul e Brasil. E também gostaria, então, de abrir aqui apresentando os escritórios. Andrade Moritim, representado aqui pelo arquiteto Vinícius Andrade. Pessoal do MAPA, com o Luciano e o Silvio. O MAPA é um escritório binacional, né? Brasil-Uruguai, e Andrade Moritim, um escritório paulista. Então, passar a palavra para eles, né, que eles têm bastante coisa para falar. Vinícius, bom dia. Oi, bom dia. Bom, queria primeiramente agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nessa mesa, nesse palco com vocês, os colegas do MAPA, já de várias experiências juntos e alguns palcos juntos também, né, Luciano? Bom, como a gente tem um tempo relativamente curto e a ideia é que sobre, no final, um tempo para nós conversarmos, eu sugiro eu tenho uma apresentação, acho que a gente já pode colocar, vamos tocando, apresentar, acho que os mapas vão apresentar também, depois a gente conversa, certo? Esse daí é do mapa. Eu poderia apresentar também, porque eu conheço bem o projeto deles, mas eu vou ficar mais à vontade se eu apresentar o meu mesmo. Apresentaria com orgulho o trabalho deles. Bom, enquanto isso, só para já fazer a introdução, que está na apresentação, eu estou aqui representando e vou apresentar para vocês o trabalho do escritório Andrade Moritim, né? A primeira coisa que eu queria, então, falar a gente tem um escritório, para quem não conhece, ele foi fundado em 97, então está fazendo 22 anos de existência. Eu tenho um sócio, Marcelo Moretim, eu sou Vinícius Andrade. Atualmente, a gente tem mais 2 sócios, Marcelo também e Renata, e a gente tem um escritório pequeno, são 12 pessoas no nosso escritório. Pode passar a foto, por favor. Ou sou eu? Ah, sou eu que passo aqui. Deixa eu ver se eu sou capaz. Vocês estão vendo aí que tem um hashtag arquitetura tropical, é porque eu vou mostrar para vocês um pouco o percurso do escritório sob um recorte específico, que tem a ver com a nossa pesquisa de uma arquitetura adequada ao nosso clima. Se não estiver funcionando, a gente pode ir fazendo um sinalzinho aqui, ele muda para mim. Bom, então, como eu estava dizendo, o nosso escritório, desde o começo, um escritório que se organizou como um estúdio, ele nunca cresceu, a gente tem 22 anos, temos 12 pessoas, todos arquitetos, e a gente se acostumou a trabalhar de uma forma coletiva, né, desde o começo, e hoje a gente tem um escritório, a gente gosta de dizer que a gente tem um escritório em rede. Esse aqui são os escritórios parceiros nossos, né? A gente está num bairro, já faz 15 anos, 16 anos, a gente está num bairro em São Paulo, que é Vila Buarque, também conhecido como Arquitetolândia. O ano passado, a gente fez um recenseamento informal e a gente apurou que tem mais de 220 escritórios de arquitetura no bairro. É perto de 2 faculdades, do IAB. Então, a gente desenvolveu um hábito de trabalhar sempre, absolutamente todo projeto nosso tem um parceiro, que é um outro escritório de arquitetura, via de regra, mais novos do que a gente, então a gente estabelece uma relação em que
esses escritórios mais novos têm sempre um olhar renovado, né, sobre o que está se fazendo, sobre o software, sobre como trabalhar e tal. Ajudam a gente a carregar o piano, né, porque os projetos, quando a gente chega na parte técnica do executivo, é uma coisa que exige uma equipe grande. E imagino eu que, do ponto de vista deles, um escritório novo, né, de arquitetos recém-formados, tem, fazendo parceria com a gente, a oportunidade de trabalhar em projetos de maior escala e complexidade que levaria tempo para eles terem acesso. Então, hoje a gente tem, esses são os parceiros correntes. Essa lista vai mudando porque, depois de alguns 2, 4 anos trabalhando com a gente, os caras já não querem mais. Isso é um sinal de que acho que está funcionando, porque daí eles começam a ter os próprios projetos dele e não precisam mais da gente para atrapalhar. Então, é um sistema que está funcionando para a gente já há alguns anos e tem sido muito bom, para nós, pelo menos. Então, vou falar dessa ideia dessa arquitetura tropical, que é uma pesquisa que nos persegue. Eu gosto de falar assim, porque às vezes pode parecer que eu estou aqui dizendo que nós montamos um escritório com um nível de planejamento sofisticadíssimo e toda a nossa produção arquitetônica foi pensada a priori. E, na verdade, não foi assim. A gente, no decorrer da prática profissional no escritório, a gente foi descobrindo algumas coisas, até que, um certo momento, por conta de um concurso internacional de arquitetura sustentável, a gente se obrigou a escrever uma narrativa que explicasse por que a nossa arquitetura é do jeito que é. Naquele momento, a gente se deu conta, o escritório já existia há 7 anos, de que a gente tinha uma pesquisa ou uma coisa muito próximo disso que tinha a ver com uma arquitetura que é pensada para o nosso ambiente. Então, não é, eu falo ambiente porque não é só a questão climática, mas a questão social, cultural também. E a pesquisa, basicamente, muito simples, se resume a gente investigar na faixa tropical do planeta, ou seja, intertrópicos, né, entre Capricórnio e Câncer. Dentro dessa faixa, essas áreas marcadas em azul, que são as áreas do clima quente e úmido, tropical úmido. É um clima bastante específico e você vai encontrar, cada fotinho dessa é num ponto da faixa intertropical, você vai encontrar uma consistência surpreendente, ou seja, uma coincidência, uma consistência surpreendente naquilo que é a arquitetura e a construção popular ou não erudita. É incrível. A gente brinca que, como isso é uma cultura secular, né, uma cultura de muitos séculos acumulada, como é que esses caras sabiam no Japão que aqui no Congo e que na América do Sul eles faziam o mesmo tipo de construção, né? A gente brinca que era a internet dos índios. E aí, para vocês terem uma ideia, são as tipologias que a gente encontra em vários lugares do mundo, né? Isso aqui é no Caribe. Então, são sempre construções leves. Isso eu não estou enxergando aqui, gente, desculpa. Panamá. Peru. E veja, não precisa ter água embaixo, né? A questão da tipologia aqui, no clima quente e úmido, vocês sabem, o verão aqui é quente e úmido, né? Vocês estão fora da faixa, tá? Desculpa, não vai adiantar para vocês, mas vocês têm uma experiência aqui durante o verão de vocês. O quente e úmido, ele é quente de dia e quente à noite, né? Diferente do clima quente e seco, do Mediterrâneo, por exemplo. Então, elevar a casa do chão, afasta do calor, afasta da umidade, materiais orgânicos, você não vai encontrar em nenhuma dessas arquiteturas populares no clima quente e úmido que use terra ou que tenha massa, inércia térmica. Isso, a gente está dando a volta ao mundo aqui. Esses são os índios Varal, na Venezuela. Isso aqui é a Amazônia. Aqui, não estou enxergando, Madagascar. E aí a gente vai. Isso aqui, isso é Indonésia. O que elas todas têm em comum, né? Essa ideia de estar elevada do solo, Tailândia, é uma construção o Japão, que é um clássico, né?
Isso aqui foi bastante internacionalizado, é elevado ligeiramente do solo, todos os materiais leves, parece um projeto do mapa, né? Com elementos pré-fabricados, não tem terra, não tem inércia térmica. Essa é no Congo, né? A África, que a gente sempre lembra da região do Saara, ela tem uma floresta úmida gigantesca e as construções são bem dessa forma. Então, né, hoje não é aulinha de conforto ambiental, mas, basicamente, existe uma consistência nas estratégias bioclimáticas que são adequadas para o clima quente e úmido, que são, basicamente, aquelas que são o contrário do clima quente e seco, que é a arquitetura vernacular europeia. Então, quando a gente vai na nossa literatura e ouve falar de arquitetura vernacular no Brasil, normalmente a gente encontra arquitetura colonial com aquelas adaptações que a gente conhece para o nosso clima. Mas existe uma outra arquitetura vernacular que é endêmica dessa região e que no Brasil é muito forte, que tem sido diretamente negligenciada, digamos, pela literatura, pela pesquisa e muitas vezes pela prática arquitetônica. Então é isso que chama a atenção para a gente, né? A gente brinca no escritório que é isso aqui, né? Isso aqui é que é o certo, né? Na narrativa europeia que foi trazida para cá, construir de tijolo é o certo. Esse daqui e esse daqui são os vagabundos. É claro que na nossa prática a gente se identifica muito mais com esse cara aqui. Sem querer puxar a sardinha, ele entrega no prazo, né? Diferentemente desse aqui. E a gente, no escritório, na nossa prática, enfrentou bastante resistência de clientes, construtores, parceiros, por querer construir de uma forma mais parecida com essa. Porque o cliente dizia, pô, mas minha casa, isso não é uma casa de verdade e tal, né? A gente brinca que é a síndrome dos 3 porquinhos. Uma outra questão interessante é que essa arquitetura ela é vernacular, né? Ela tem séculos de conhecimento acumulado aí, mas ela também é contemporânea, né? Ela existe nas nossas cidades, geralmente associadas à pobreza, ou seja, à falta de recursos. E hoje ela adquiriu o hábito, ou com muita facilidade incorporou a industrialização de componentes para a fabricação das suas casas. Então você vai nessas palafitas, nesses barracos, o que os caras fazem, ele pega um carrinho de supermercado, vai na loja de material de construção, compra tudo que ele precisa aos poucos e faz a casa. É uma casa industrializada, não nos moldes como faz o pessoal do mapa, por exemplo, que tem uma casa que pode ser até reproduzível. Aqui, eles, nesse caso, é o uso de componentes industrializados, que é uma coisa que nos interessa bastante na produção do nosso escritório também. Essa daqui é talvez um dos melhores modelos da Andrade Moretti. Tá vendo? O cara, ele foi lá, comprou essas telhas, as chapas de madeira, é uma estrutura leve, o beiral grande está solto do chão, tem aqui um know-how, e para nós, a gente reconhece, por conta dessa narrativa, a beleza que existe nessa arquitetura. Associada à precariedade, não é isso que eu estou defendendo, mas a beleza da inteligência dessa arquitetura, da leveza, de como ela faz, de como ela se refaz à medida que é necessário. Então, eu não estou dizendo aqui que a arquitetura construída de parede ela está errada. Eu só estou dizendo que ela não pode ser a única narrativa, né? A gente absorveu com muita facilidade uma narrativa que simplesmente deixou de escanteio, deixou de lado uma cultura, um patrimônio cultural valiosíssimo e que está aí na nossa rua, na nossa cara todo dia. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho de como isso se repercute, né, se reflete na nossa obra. Esse é o concurso que eu falei, ó. Então, eu falei em 2007, esse concurso. Nosso escritório já tinha 10 anos, quando nós fomos nos dar conta de que era possível encontrar na nossa produção uma narrativa que defendesse nela uma coerência. Esse aqui são os desenhos do concurso, né? Justamente essa questão de um edifício palafita elevado do solo, a ventilação é a principal estratégia, os beirais grandes. Repara que é um edifício absolutamente sem massa, né? Porque no clima quente e úmido, como é quente à noite também, você não pode ter massa que esquente durante o dia, porque à noite ela vai reirradiar. Essa é uma das lições.
E a outra lição é trabalhar com componentes industrializados, ou da indústria da construção civil. Então, essa proposta, por exemplo, era um kit para um edifício modular que, com 21 elementos de prateleira, componentes de prateleira, que significa o que é isso? São componentes que a indústria já fornece, está na prateleira, igual as fotos que eu mostrei lá. Não é industrializado para este edifício, né? A partir de componentes existentes, você pode construir esse prédio. É aquela ideia do carrinho no supermercado. Você vai na prateleira pegando tudo que você precisa para construir. Então, essa imagem que foi feita para o concurso, você vê essa questão de estar alteado do solo, ter uma ventilação sob cobertura. Você vê que o edifício é bem permeável, né, para a passagem do vento, não só resfria, como tira a umidade. E aí, passando agora rapidamente uma ordem cronológica, eu acho um pouco pitoresco, essa é a nossa primeira obra. Em 95, a gente fez, o Moretin e eu, junto com a Ana Júlia, que é outra arquiteta, antes de fundar o escritório. É uma palafita, na Vila Madalena. Então, eu acho interessante que a gente tenha, a nossa primeira obra seja uma palafita, mas, olhando hoje, em retrospectiva, acho um pouco pitoresco, ou coisa de jovem arquiteto, digamos assim, que eu já fui jovem arquiteto um dia. Era tanta vontade de fazer uma referência que a gente fez uma coisa um pouco imitação, e já que o cliente não tinha um lago, a gente pôs em cima da casa dele mesmo. Mas, enfim, para contar essa história, faz sentido. Essa aqui é a primeira casa que a gente fez com o escritório já formalizado. Ela tem uma construção bastante, digamos assim, uma releitura bastante clara desses parâmetros. É uma estrutura de madeira leve, o telhado é solto, são componentes industrializados. É uma obra seca, né, um pavilhãozinho fechado com policarbonato. Pode passar mais um. Uma outra experiência, né, com os mesmos princípios, pode passar. Essa fechada com tela mosquiteiro. A gente vive pesquisando, pode passar, materiais de prateleira novos, disponíveis, e ver como é que a gente usa isso nos nossos projetos. Aquela é uma outra casa no litoral. Esse é o primeiro cliente rico que a gente teve. E é interessante por várias razões. Uma, que a gente nunca tinha visto um rico tão de perto, a gente tremia na mesa, e isso teve umas consequências. Essa casa, que eu gosto muito, pode passar, uma casa bonita, até o fotógrafo dela, vocês viram que é diferente, é um fotógrafo chique. Ela é uma casa que reflete a nossa produção, mas, de certo modo, nessa casa a gente não conseguiu ser fidedigno, ou não conseguiu aplicar toda a nossa pesquisa que a gente gostaria, ao passar de uma casa simples e pequena para uma casa grande. A gente tem até um momento tadauando ali, que é um deslize de concreto, né, tal. Pode passar. Essa é outra casa, em São Paulo também, e outro cliente rico, mas aí a gente já estava mais acostumado com eles, e tem uma linguagem mais leve, do jeito mais irreverente, né? Ela é fechada, toda fechada com vidro, só tem cortinas para, se ele quiser privacidade em algum lugar. Pode passar. Esse é um outro cliente duro, sem grana, interessante também. Esse projeto, eu falei lá das parcerias no começo, né? Esse projeto a gente fez com o pessoal do Goa. Começou antes deles serem Goa, era um cliente tão sem dinheiro que essa obra, apesar de muito simples, levou anos para ser fabricada. O pessoal começou a trabalhar dentro do escritório, formaram o escritório e terminaram lá ajudando com a gente. É isso, pode passar. Essa é uma outra casa, mais um cliente rico. Vocês entenderam, né? Depois que você passa pelo primeiro, o sufoco, daí você abre um caminho. E essa é uma das últimas casas que a gente entregou. Aqui, sim, é uma casa enorme, gigantesca, mas aqui a gente tem claramente, a gente conseguiu trasladar para um ambiente mais sofisticado essa pesquisa que a gente vinha fazendo. Pode passar. Então, tem essa super cobertura solta, os fechamentos leves, retráteis, a casa está elevada do piso também. Pode passar. Parece um clube, mas é uma casa. Essa é outra casa, essa é a última, que ficou pronta, no Rio de Janeiro, num lugar literalmente quente e úmido, né, gente?
A gente encontrou esse muro de pedra lá como uma ruína existente e fez uma estrutura leve em cima. Pode passar. Então, esses projetos estão aqui mais ou menos para mostrar como a gente foi lidando na tentativa de resgatar esse conhecimento, essa cultura que a gente tem no nosso país, que é pouco utilizada. Essa é uma escola estadual que foi um protótipo para o órgão estadual de São Paulo, que iria criar um novo modelo para suas escolas, que era baseado naquela arquitetura neocolonial. Eles queriam justamente um modelo novo, e a gente propôs, com um grupo de outros arquitetos, um sistema pré-fabricado, leve, com o chão, o piso aerado, construído com componentes industrializados 100%. Pode passar. É um lugar de uma paisagem muito carente, heterogênea, e a escola se forma assim como um farol, né? Ela é mais do que uma escola, ela é um equipamento de condensação social, mas ela é toda construída com esses componentes da indústria. Pode passar. Esse é um outro projeto no Rio de Janeiro, para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É um projeto que, de certa forma, assim como aquele concurso de 2007, ele é um novo ciclo que a gente já mais aprimorado. Pode passar, viu? A gente fez um projeto grande de 26 mil metros quadrados no meio da Floresta da Tijuca, e a proposta são como palafitas pavilionares com uma tecnologia dessa cultura, né? Não é uma tecnologia digital, né? Uma tecnologia passiva, né? Esse conhecimento, a gente conseguiu fazer esse prédio de forma que os ambientes deles não são climatizados no Rio de Janeiro. Só os ambientes que são obrigatoriamente fechados, biblioteca, auditório, são climatizados. O resto eles vão funcionar num condicionamento passivo, tem um contato delicado com o lugar, com o solo. Então, são coisas que a gente tributa a essa cultura que a gente vem estudando. Esse é um outro projeto também feito com o mesmo escritório que eu falei para vocês, o Goa. Esse, desde o começo, com eles. É uma região na Vila Leopoldina, uma região em São Paulo industrial em transformação, que aqui a gente encontrou um outro patrimônio interessante, isso para o caso de São Paulo. São Paulo se consolidou e cresceu e se consolidou como uma cidade industrial. Então, a gente tem um parque arquitetônico industrial muito grande, muito rico, que é um outro tipo de cultura arquitetônica forte para os paulistanos, pouco aproveitado, porque isso daqui, digamos, é feio, né? O pessoal olha, nossa, é feio, e normalmente derruba. O que a gente quis fazer foi isso. A gente considera esse patrimônio e constrói a partir dele. Então, o nosso projeto é essa intervenção leve. A gente transformou aquele estacionamento numa escola, que vai do infantil até o Fundamental 2. A gente usa esse patrimônio. Uma forma análoga com o que eu estava falando dessa arquitetura popular, também tem essa arquitetura industrial em São Paulo muito forte, que nem toda ela é charmosa, como os galpões industriais britânicos com tijolinho e tal. Ela é meio bruta. E isso nos atrai, essa brutalidade, essa força. E a gente trabalha na contraposição dela, pode ir passando, entrando com essas estruturas leves que a gente costuma fazer. Fechamentos de policarbonato, mesmo daquela primeira casinha. Então, a gente vai dando a atmosfera, a ambiência que a gente quer dentro desse universo monumental que é esse parque construído industrial. Pode passar. Bastante policarbonato. O pessoal fala que se a gente tivesse comissão na indústria de policarbonato, estava rico, nem estava aqui hoje, estava em algum outro lugar. Pode passar. E, por último, vou mostrar o Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, que talvez tenha sido o maior desafio para nós, assim como eu falei da nossa primeira Casa de Rico, como é que a gente leva essa tecnologia, essa abordagem arquitetônica, num edifício compacto, vertical, né? Já havia o desafio de ser um museu vertical, que é uma coisa complicada. Como é que a gente transporta isso? Pode passar, por favor. Então, isso aqui é um resumo já com o projeto desenvolvido, e a gente aqui também, assim, a exemplo do INPA no Rio de Janeiro, a gente conseguiu fazer vamos dizer assim, um palafitão vertical. Então,
Então, a gente tem os volumes fechados por força do programa, que são salas de exposição e auditório. Esses são fechados e climatizados, não tem negociação. Mas todo o espaço, o intersticial, todo o espaço de socialização, ele é aberto, como se fosse um espaço urbano. O mesmo ar da cidade passa. E a gente, com isso, fez com que o prédio tivesse uma leveza grande, a mesma leveza que essas construções que a gente sempre tenta, e também que ele fosse condicionado... Só volta um pouquinho esse, por favor, só para eu... Tem um detalhe interessante, que é muito difícil conseguir isso em São Paulo. A gente tem um prédio, um museu vertical, cuja a maioria dos espaços não é climatizado em São Paulo. Por que isso? Porque a gente conseguiu fazer uso dessa leveza, o prédio não tem massa térmica nenhuma, e ele consegue fazer o ar fluir, as fachadas externas, essa pele de vidro, é toda insulada, ela é protegida contra a insolação, para não esquentar, com exceção desse trecho para cima, dos dois lados. Com isso, o sol bate aqui, esquenta o ar aqui, esse ar sobe rapidamente, puxando, e fica circulando, porque é todo aberto aqui embaixo o museu, o famoso efeito chaminé. Tá? Pode ir passar agora, obrigado. Então, o edifício tem essa cara aí, quando a gente olha essa caixa de dia, ela tem uma certa neutralidade, né? A gente vê esses volumes fechados, esse volume vermelho que a gente vê, eles são feitos de MDF, que vocês devem conhecer, aquele negócio que a gente faz gabinete de cozinha. A gente gosta muito de usar esses componentes simples, né, ordinários no sentido de ser do dia a dia, e transportar para uma situação diferente. Essa caixa de vidro pode passar. De dia ela dá esse ar mais neutro na paisagem, porque o Instituto nunca quis ser um edifício chamativo. Essa é a escada rolante, quando você chega no nível da Paulista, que é uma escada rolante exatamente igual à escada rolante do metrô, ou seja, a maioria das pessoas chegam na Avenida Paulista de metrô, sobem 2 lances de escada rolante, e esse museu, grosso modo, funciona assim: do nível da calçada da Paulista, você sobe mais 2 lances e está num térreo que é público ainda, no meio do prédio. Isso era importante para poder fazer um museu vertical, fazer com que ele fosse caminhável. E aí, nessa hora, essa foto interessante, porque esse piso que está usado aí embaixo é um piso que emula o piso da calçada da Paulista, reforçando a narrativa de que é um desdobramento para dentro do lote. E a escada rolante, a gente escolheu a mesma escada que o metrô usa, reforçando também essa narrativa de que você está no espaço urbano ainda, público. Então, essas decisões elas são pautadas pela narrativa também. Pode passar, por favor. Essa imagem de quem está subindo a escada rolante é um momento meio voyeur, você vê as entranhas do prédio, a biblioteca, o administrativo, a sala de aula lá em cima. Pode passar. Essa passagem, a escada rolante chegando na praça lá de cima, aqui a gente vê, é o único momento que a gente vê a treliça do prédio, a estrutura, que é uma estrutura bem leve, e é uma coisa obrigatória na Escola Paulista, lá em São Paulo, você poder passar a mão na estrutura. Se não puder, eles pegam o diploma de volta. Então, a gente quase esqueceu, mas no final lembramos, deixamos um pedacinho aí. Pode passar. E aí, quando você chega na praça lá em cima, mais uma vez a escolha do material, esse piso é um mosaico português, que é uma releitura da pavimentação da calçada da Paulista original, que hoje existe só num trecho, porque é tombado. E, então, com isso, a gente reforça a ideia de que você chegou aí e está numa praça, num espaço urbano. De fato, até esse momento, você não entrou no museu, você não é um visitante ainda, você está no espaço público, qualquer um pode entrar e sair. E essa é a Renatinha, a nossa sócia, disfarçando aí de visitante. Pode passar. Isso é olhando para cima, assim que você chega, aquele espaço que eu expliquei para vocês do efeito chaminé, que fica entre o volume fechado e a fachada externa. E a gente está vendo a escada, essa sim, escada de visitantes. Pode passar. Na praça, então, nessa praça elevada, tem um café, uma livraria. Então, realmente é uma atmosfera, ela é aberta dos dois lados, então é uma atmosfera de que você está numa praça, de fato, você não passou, até esse momento, você não passou por nenhum tipo de controle. Pode passar. Essa é uma imagem eventual de quem está subindo as escadas, dos visitantes já do museu, né? A partir daquela praça, você sobe as escadas para galerias, aí você está visitando o museu, finalmente. Pode passar.
São fotos só para ilustrar da primeira exposição. Os espaços expositivos são bem ordinários, no sentido não barato, né? Esse prédio não é exatamente barato, mas ordinário no sentido de que é mais ou menos o mesmo que você encontra em qualquer área de exposição, né? Um cubo branco. Pode passar. Estamos terminando. Outra exposição. Esse é o foyer do Teatro Auditório, o próprio Teatro Auditório. Esse é um espaço de pé direito duplo da biblioteca. Em cima a gente tem a sala de aula. Então, esses espaços intersticiais, que são os espaços que eu estava comentando. Esse é a biblioteca, olhando lá embaixo, naquele espaço da calçada da Paulista. Esse aí é o ponto do selfie, quando for visitar lá o IMS, por favor, faz um selfie, põe hashtag Andrade Moretti, é legal e tudo. Mas não faz, esse cara não entendeu nada. É o contrário, tá, pessoal? Só para dar dica. É a Paulista que tem que sair na foto. Essa foto é legal porque me lembra isso, que esse projeto foi um concurso. Na época do concurso, a gente dizia que a gente queria essa relação de translucidez, mas a gente, honestamente, não fazia a menor ideia de como conseguir isso. E a gente teve que fazer vários testes, protótipos, e, principalmente, a gente precisou de uma equipe que projeta a fachada para resolver esse problema para nós. A gente queria esse efeito, mas ele tinha que ter desempenho acústico, térmico, resistência ao vento, etc. E isso a gente não sabe fazer, né? Importante. Mas, no final, o resultado... A gente ficou muito feliz com o resultado. Pode passar. Então, são as escadas rolantes, está vendo? É exatamente a mesma escada do metrô, que está na estação do outro lado da rua. A biblioteca à esquerda. Lá embaixo, então, essa calçada que entra para dentro do lote, né? Pode passar. A volumetria do prédio, para quem está andando na Avenida Paulista, que você vê os volumes internos, assim, mas a fachada de vidro ela dá uma neutralizada no volume, né? Insere ela no ritmo da Paulista, que são blocos paralelos, um mais alto, outro mais baixo. Essa fotinha no fim da tarde, que é a foto que o fotógrafo aqui gosta, que tem uma complexidade de coisas. O pessoal fazendo selfie lá, na varandinha. Pode passar. E à noite, segura essa um pouquinho, e isso é interessante, porque a Avenida Paulista, embora seja uma avenida que tem uma vocação cultural, ela é predominantemente ainda uma avenida corporativa, escritórios. Então, quando dá 6 da tarde, o pessoal bate o cartão, o último que sair apaga a luz. E a avenida ela dá uma murchada. Ela, na dinâmica do contraturno dela, durante a semana, ela é muito paradinha. Daí, as casas de cultura da Avenida Paulista têm um outro papel. Aí sim, elas são mais chamativas. No caso, o prédio, à noite, a iluminação dele a partir das 6, 7 horas, ela é aumentada, que é isso que a gente está vendo, e ele funciona quase como uma luminária gigante, que ilumina até a rua e a calçada da Paulista na frente, e você enxerga mais a coisa acontecendo lá dentro. Então, aí o prédio muda intencionalmente a sua função, né, dentro da avenida. Pode passar. Opa, passou 2. E essa última imagem, só para mostrar que eu estava falando da fachada, né, que a gente sabia o que queria como efeito no começo, não sabia como fazer. Esse mesmo raciocínio vale para inúmeras coisas, inúmeros aspectos do edifício. Para vocês verem, essa é a equipe, são as equipes que trabalharam nesse prédio. A gente chegou a ter 76 consultores trabalhando. Eu falo isso porque não sei se tem estudante aqui também, mas às vezes estudante vê a gente apresentando esses projetos, né? Dá até um frio na barriga, fala, nossa, eu vou me formar, nunca vou saber isso. Nunca, não vai mesmo. A gente não sabe. O que a gente faz a gente trabalha com equipes multidisciplinares, assim, tem até ornitólogo como consultor nesse projeto, gente, porque o cara queria ver se o passarinho não ia bater a cabeça. Aí tem o cara da climatização, o cara da automação, e, principalmente, tem uma figura nesses projetos mais complexos, que a gente, em São Paulo, chama de gerenciador, mas eu sei que tem nomes regionais. No caso, esse aqui foi o José Luiz Canal, vocês devem conhecer, ele foi o responsável pela viabilização do Instituto Iberê Camargo aqui. Esse cara participa do projeto do início até a entrega final do prédio funcionando. E ele tem um trabalho fundamental, é inviável fazer um prédio com essa complexidade, sem uma figura dessa. É um grande articulador.
ele articula as diversas disciplinas, as equipes, os colaboradores, ele planeja a logística, que um lugar desse é difícil, não tem nem canteiro, a Avenida Paulista não entra caminhão de dia, e à noite não pode fazer barulho, enfim. A gente deu uma colher para cada pedreiro e falou, vai cavando aí. O cara botava no bolso, ia lá na Paulista. Enfim, vocês imaginam, né, essa logística num projeto como esse. Então, eu acho importante compartilhar isso. A gente, às vezes, acha que a gente tem um domínio universal, é muito comum essa narrativa no arquiteto. Não é bem assim. A gente tem o que contribuir, mas a nossa principal contribuição é saber escutar, dialogar. É isso aí, gente. Acabou. Obrigado. Alô? Alô. Vamos ver esse lado de cá. Boa noite. Não, peraí. Bom dia. É que está escuro aqui, por isso. Bom, antes queria agradecer ao Congresso pelo convite, ao IAB, o CAL, que está organizando, a presença de vocês, nossa composição aqui, né, o Vinícius, o Bento. E, bom, hoje a gente está aqui representado pela parte brasileira do mapa e vamos assim mostrar um pouco do que a gente tentou assim apresentar para vocês, um recorte de uma produção do escritório. Acho que a gente pode começar. Acho que eu vou ficar em pé. Não sei se o Silvio quer. Tá. Então tá. Depois o Silvio entra aí e assume um pouco. Vou ver se eu dou mais sorte que o Vinícius. Aí. Bom. Como já foi formado, o MAPA é um escritório binacional, com 2 sedes, uma sede aqui em Porto Alegre e uma outra em Montevidéu. E esse é o time hoje do MAPA, nossos queridos colaboradores, alguns deles estão aqui na plateia, hoje a gente fechou o escritório, vieram todos para cá para dar mais volume aqui no escritório. Mas está... É bacana essa foto, porque mostra, né, que é um encontro que a gente fez esse ano. E aí a gente mescla aí a turma uruguaia e brasileira desse escritório. Tá? E, bom, a ideia é mostrar para vocês um apanhado de projetos que, na realidade, é uma reflexão que a gente também fez há um tempo atrás, sobre a produção do escritório e que tem a ver com habitar, né, com a forma de habitar. Então, essa imagem que a gente está vendo aí é uma imagem muito interessante, porque ela é representativa assim, sobre isso que a gente vai ver agora. Isso é uma obra de um artista uruguaio chamado Luiz Kamenitzer, que é um artista que, desde a década de 70, 60, me parece, que trabalha com essas imagens provocativas de subverter a realidade. E aí ele, nessa imagem, ele está, né, com o próprio rosto formando uma paisagem, né, e aí faz essa pergunta, né, se a paisagem é uma atitude, né, se a paisagem pode ser uma atitude. E nos parece interessante essa provocação dele, porque é um pouco do que a gente acredita e acaba, né, levando isso para nossas obras. Antes de entrar propriamente nos trabalhos, a gente separou aqui 3 pontos que eu acho que são também reforçam um pouco do conceito, né, que tem a ver com essa introdução que a gente falou da paisagem, né, que tem a ver um pouco também com o que a gente vai mostrar. Bom, o primeiro deles é os novos refúgios primitivos, a noção do remoto, que é bastante importante. O segundo é do tronco à madeira digital, que é um pouco do material principal que a gente vem trabalhando agora nos nossos projetos. E essa última, que é Ipur se move, né, que é a casa móvel, mas imóvel-móvel, né, que é essa dualidade que também está representada nos projetos que a gente vai ver. Frente. Aí.
Nessa primeira imagem, a gente vê dois momentos diferentes, né? À esquerda é um artigo feito por um crítico de arquitetura importante chamado Reinimbern, que ele fala, que é denominado Home is not a house, que ele propõe essa provocação assim de um habitat nômade nesse período aí, que é na década de 50, 60, que é uma bolha, né, plástica insuflada por ar-condicionado, que, né, o usuário podia levar isso, instalar em qualquer lugar, né, e aí tem uma imagem representativa desse momento, dessa provocação que existia nesse período, né, que esse artigo foi escrito. E mais atual, essa imagem da direita, que é, né, os novos nômades aí, nessa propaganda, na verdade, de uma marca chamada Best Made, que é uma marca relacionada a essa questão de roupa e artigos para novos aventureiros. E está aí os caras com arco e flecha mostrando, né, que essa ideia de que ainda remete a, né, algo primitivo, mas que, na verdade, não é bem, né? A marca mostra que tem todo um luxo envolvido com esse tema do produto que eles oferecem. Essa, então, né, um conjunto que tem a ver um pouco com parte da produção do sistema que a gente vem utilizando, que a gente conheceu há pouco tempo, que é madeira, que, no nosso caso, a gente está utilizando um sistema ainda pouco assim conhecido no Brasil, que são madeiras, um sistema de painéis de madeira maciça, é uma sigla em inglês chamada CLT, que nada mais é que madeira maciça colada, cruzada, e que formam painéis estruturais que a gente pode fazer laje, viga, todo o sistema construtivo de uma casa. Então, aí tem um pouco essas duas imagens são interessantes, porque mostram pinos, elas são feitas esse painel é feito de pinos, e a gente acha bem interessante, porque depois de todo o processo de industrialização dessa madeira, ela ainda mantém aspecto assim original do material. Então, né, o toque, além da estrutura, né, da questão mecânica, tem o cheiro, o toque, enfim, que permanece e que a gente também acaba explorando isso nos nossos projetos. E, por último, essas três imagens, que o Vinícius já até fez um comentário sobre uma delas, que é muito bacana, que a gente não combinou, mas aí está aí também para mostrar essa história que já vem desde sempre, ou seja, né, da casa que não tem que se mover, da casa que tem que ser, né, sólida. Isso desde criança a gente aprende essa historinha dos três porquinhos, né, de que a casa, né, tem que ser feita de tijolos para ser uma casa realmente verdadeira, né? E a gente sabe que essa não é uma realidade. O Vinícius já acabou de comentar o quanto isso, né, historicamente se constrói de outra forma, e é um pouco também que a gente acredita. E aí mostra essas outras duas imagens. A do meio é uma casa na Malásia, sendo deslocada aí por força, né, humana, e a outra, uma mais emblemática assim, desse projeto desse arquiteto americano, Buckminster Fuller, que fazia essas geodésias em alumínio, eu acho, e tem uma pesquisa muito interessante sobre construção de casas pré-fabricadas. Bom, agora eu vou ter que passar rápido para ver se a gente também chega no tempo, porque tem muita imagem, a apresentação está muito extensa, então né, vai passar um pouco rápido para a gente poder deixar um tempinho para fazer um debate, certo? O primeiro projeto, são 4 projetos que a gente vai mostrar. O primeiro é esse que chama Minimod, que a gente não chama de casa, a gente chama de refúgio. Foi inicialmente um protótipo, a ideia era construir um protótipo para testar, né, como que isso aí poderia funcionar. Essas são as imagens desse protótipo. A gente fez esse protótipo aqui no sul, aqui em Porto Alegre, e levou para um terreno no litoral e testou uma série de coisas que nos interessava nesse momento,
para poder verificar, né, como se comportaria uma casa móvel, uma casa que a gente pudesse construir ela 100% dentro do espaço industrial, por exemplo, e chegasse com essa estrutura, com esse equipamento, e instalasse isso simplesmente no lugar. Então, foi feito esse protótipo. Em seguida, a gente teve um cliente em São Paulo que combinou também com conhecimento, né, com uma apresentação de um empresário paulista também, que estava trazendo essa tecnologia que eu mostrei agora do CLT, que nos convidou para conhecer a fábrica, etc. E a gente acabou fazendo essa parceria com ele para construir aí 2 módulos da Minimod nesse lugar que a gente está vendo, que isso fica próximo à serra que vai para o litoral paulista, num lugar chamado São Luís Paraitinga, uma região muito bonita, que um francês tem essa área e nos solicitou 2 módulos que eles utilizariam para, enfim, para hotelaria, né? Aqui, antes de entrar realmente no projeto, mostra um pouco do conceito do que é a Minimod, que são, né, esses cubinhos de 3 por 3 por 3, né, que formam, né, quase que uma volumetria aí primária, e que cada um desses espaços aí conforma, né, um ambiente mínimo que tem a ver, né, com o que a gente também trabalha nesses projetos, assim, o habitat mínimo. Então, esse quase que uma maquete muito explicativa do que significa esse sistema e como que ele pode, que não é um sistema acabado, ou seja, não tem um desenho único, a gente pode, com a forma quase que, né, de um jogo, poder combinar esses módulos e formar programas médios entre 45, no máximo, a 100 metros quadrados. E depois, né, a gente, evoluindo esse projeto, acabou denominando famílias, assim, porque, obviamente, que um projeto, quando ele vai sendo desenvolvido, começa a surgir novas demandas, e a gente acabou criando, hoje tem 4 famílias Minimod. Eu vou apresentar 2, uma delas é essa, Shelter, que foi essa lá de São Paulo, que foi produzida nessa região aqui. Isso aqui é Suzano, que é um grande São Paulo, essa fábrica, e transportada até essa localidade onde está a Mini, em São Luís Paraitinga. Essas são fotos da fábrica, né? Esses são os painéis de CLT. Isso né, são painéis de madeira maciça, com 3 camadas, sempre são camadas ímpares, né? E conforme a espessura que se pretende, isso vai aumentando. O mínimo são 60 milímetros e pode chegar a 250, né? Peças mais espessas, conforme a necessidade. No nosso caso, a gente usa essas que têm 80 milímetros. Aí, então, são fotos da produção. E essa imagem bem, né, explica bem o que é a Minimod Shelter, que é essa estrutura que vocês estão vendo, que está faltando aqui simplesmente a fachada externa, que é uma fachada ventilada, e o interior a gente deixa exatamente como é o painel. Isso aqui mede 3 por 3 por 3, também por um aproveitamento do próprio material. Essa chapa ela é produzida com 9 metros, 12 por 3, então a gente tem um aproveitamento máximo do painel e também tem uma relação com o transporte, que a gente consegue transportar, pelo menos aqui no Brasil, com essa dimensão, sem ter uma necessidade de um transporte especial. Aí já são imagens, né, dessa estrutura já com a fachada e a montagem já no terreno. Então, essa é a ideia desse projeto, é chegar com ele 100%, e aí a gente conseguiu fazer isso. E a instalação é muito rápida também, porque é feito no local já, enquanto está se produzindo na indústria. A estrutura, no local, no terreno, se faz as fundações, a parte de instalações, etc., para receber a casa. Nesse primeiro, são 2 modelos, como eu falei. Esse é um modelo linear, que tem 5 módulos. Deixa eu voltar rapidamente, só para explicar
rápido. Não vai explicar. Vamos na frente. Aí tem uma imagem desse modelo linear já inserido. O revestimento são similares, tudo em madeira. Estrutura praticamente da casa é toda madeira, com algum perfil metálico para estruturar os encontros dos painéis. Se puder passar aí também. Aí. Pode passar, por favor. Esse é o interior, então, né? Vocês viram na fábrica, praticamente agora foram colocadas esquadrias e a decoração, o mobiliário. Essa foto, sempre quando a gente coloca... tem muita gente que gosta, assim, que aprecia a casa, essa questão mais ecológica, né, do sistema, etc., ser um sistema que agride pouco, e realmente é verdade. Mas a gente sempre recebe os e-mails criticando esse tapete aí. Que, como assim, sabe? Vocês põem um tapete de vaca, quer dizer, está mal isso. Ótimo. Pode passar. Pode passar. Tem muita imagem. Bom, é rapidinho, então. Se puder voltar nessa, porque eu não expliquei a planta. Mais uma, por favor. Aí. Só para que na planta anterior, né, eu passei e acabei não comentando. Tá? Como eu falei, são 3 módulos, são módulos de 3x3. Essa planta são 5 módulos, né? Tem o módulo central, tem 2 módulos que conformam esse living, o módulo de varanda, depois o módulo que é úmido, que tem um lavabinho, a ducha, a cozinha, e depois um módulo final aí, que é o módulo do dormitório. Agora, vamos passar até o formato em cruz. Aí. Então, esse é o outro modelo, que também, igualmente ao anterior, tem 5 módulos dispostos aí nessa de forma diferente, né? Um formato em cruz, mas que quase que tem os mesmos elementos: a varanda, né? Um módulo úmido, o módulo central ali que forma esse living e um dormitório e a cama, onde está a cama de casal. Vou passar. Agora pode mandar bala. Aí. Os novos exploradores aí. Aí. Silvio, quer ir nessa ou tu quer? Cego. Tá, vamos lá. Então, agora esse é um outro modelo. Aí, só rapidinho, esse modelo foi também fabricado em São Paulo, Suzano, e foi instalado aqui na Serra Catarinense, num lugar chamado Curucaca, que fica próximo a Bom Retiro. Bom Retiro, isso. Aí são fotos dos módulos chegando. É uma casa maior, uma casa mais que a gente chama de retreat, porque ela tem, né, um formato que atende, né, uma família, etc., mas que tem a mesma lógica, feita pelo mesmo sistema construtivo, e também chegou em partes não tão pronta quanto a anterior, porque essa vocês vão ver que é um pouco maior. Pode passar. Pode passar. Aí. Bom, aí tem um pouco da composição, né, de como que forma esses módulos. A gente vai ver a planta, ela é bem simétrica, são 2 dormitórios, uma área comum, os 2 banheiros e as varandas. A estrutura, assim, de elementos é exatamente a mesma que a gente tem no módulo anterior. Pode passar. Aí só... Aí, na planta, a gente consegue o módulo do dormitório, o módulo do banheiro, aí depois tem um módulo onde está a parte de um closet, ou seja, praticamente a gente tem aí, se não me engano, 10 módulos do sistema Minimod. Pode passar.
Bom, aqui teria um vídeo, mas pelo tempo a gente vai deixar passar. Pode ir em frente. Deixar o Silvio agora comentar essa aí do Uruguai. Então, gente, agora eu vou apresentar um pouco, seguir na linha da pré-fabricação, apresentar agora um pouco um outro olhar, né, em cima dessa pesquisa que o escritório segue fazendo com as possibilidades de industrialização na construção e que a gente não fica só na madeira. E agora eu vou mostrar 2 casos, né, 2 projetos no Uruguai, um refúgio também no campo e uma casa que está em Montevidéu, que são construídas aí também, montadas, uma delas é montada na indústria, transportada até o local onde vai ser instalada, e a outra é uma construção um pouco mais parecida com a convencional, mas também com elementos industrializados, né, pré-fabricados. Pode... Tu está com o negocinho? Ficou com ele. Tá. Então, essa a Casa Edem foi montada numa indústria em Montevidéu e depois transportada até o interior aí de Maldonado, na região da Campanha, né, está próxima à Punta, só que no interior, para clientes argentinos que buscavam essa solução. Eles moram longe, não moram na Argentina, tampouco estavam no Uruguai e precisavam contar com alguma solução, né, que desse para eles um maior controle de obra. E então esse tema, buscar o escritório, buscar o mapa, que desenvolveu uma solução para eles. Pode ir passando. De um refúgio que pudesse ser montado em partes e carregado até o local, né, para a instalação final. Essa é uma casa que também tem 100 metros quadrados, 100 e poucos metros quadrados. Ela foi montada toda em steel frame, com, né, todos os fechamentos em painéis, e foi transportada desde Montevidéu, né, enfim, em 2 transportes, né, foram 2 módulos de 5x12. O Uruguai, em função do tamanho, né, do país, é um pouco mais fácil da gente controlar temas de logística, né? A gente fecharam estradas para a gente passar com os módulos, né, com um pouco mais de controle. Enfim, a casa foi montada em 3 meses, aproximadamente 90 dias. Para vocês terem ideia, esse muro de pedra, né, essa taipa de pedra também levou um pouco mais do que esse tempo para ser executada no local, né? Então a gente teve que ficar com a casa esperando na indústria para acabarem o muro onde a gente apoiaria, né, posteriormente a casa, porque é uma questão, né, logística, mão de obra, que é difícil acesso para material, difícil acesso para transporte. Então obviamente fazia muito mais sentido a gente levar algo pronto para lá. Então esses são a gente consegue ver parte aí dos desenhos técnicos da casa, os elementos de montagem, a estrutura, os painéis de fechamentos, as esquadrias, os fechamentos externos, tudo foi levado já pré-montado, como vocês viram nas fotos ali para o local. Foi montado em mais ou menos 2, 3 dias essa casa. Aqui está a planta dela, é modular também, em cima do sistema modular de steel frame, né, um pouco diferente do sistema que o Luciano estava comentando até agora. Mas também temos 2 quartos, 2 suítes, uma área social toda integrada, né? E a casa, como está no meio do campo, no meio da pampa, né? É uma casa que fica fechada a maior parte do tempo, então ainda se pensou em sistemas de fechamento. Então, a casa, quando os proprietários não estão usando, não estão utilizando a casa, ele se fecha toda, né? Para a gente ter um sistema um pouco mais de segurança, para, né, como é que é, aumentando assim essa questão de impenetrabilidade da casa, então que depois também serve como temas de privacidade também quando o pessoal está lá, ou ainda voltando um pouco, até pegando um gancho com o que o Vinícius estava comentando, aqui a gente está fora da faixa tropical, né, então a gente também tem que controlar um pouco o frio que vem, o vento que entra, né, então a casa é toda mais estanque. Volta uma, por favor, amigo. Embaixo, né, da casa, atrás desse muro de pedra, a gente coloca aí toda a parte técnica, né, de equipamentos, né, aquecimento de água, tanques de água, enfim. Então, a casa é super racionalizada, né, os espaços todos foram muito bem pensados para uma casa de uma família de 4 pessoas utilizarem, eventualmente, algumas vezes por ano, quando eles estão visitando a propriedade. Acho que o plano deles no futuro até é ir morar. Lá eles estão plantando oliveiras, enfim. É uma casa de campo, por enquanto, uma casa de veraneio, mas no futuro próximo a casa
estará preparada já para receber a família em tempo integral. Pode ir passando. Aqui algumas imagens. Pode ir passando. Essas relações, né, com a paisagem que a gente vinha comentando, fazer com que a paisagem faça parte da arquitetura, né, e a arquitetura, ao mesmo tempo, né, se mantenha, né, discreta na sua implantação, também é uma das características, uma coisa que a gente tenta buscar o tempo inteiro nos projetos, que é a parte da visão de entrada, casa à noite. Pode ir passando. Aqui, Sacromonte é um dos projetos que a gente tem publicado bastante. É um projeto ainda em andamento dentro do escritório. Começou aí com o escritório desenvolvendo um plano diretor para o cliente, para ele entender como que ele ia ocupando a propriedade, uma propriedade de 100 hectares, mais ou menos, também no interior do Uruguai, também ser próxima à Punta, mais para o interior. Ele tinha aí um plano de fazer um hotel paisagem, uma vinícola. E a gente, então, a partir desse plano, o diretor começou a pensar peças, elementos, né, a parte da hotelaria, da hospitalidade, né, cabines para receber, né, os seus hóspedes. Depois, a gente pensou equipamentos que pudessem ficar colocados na paisagem, que fazem parte de percursos que os hóspedes e os visitantes diários podem fazer em meio à natureza e amplificar a experiência de estar reconectando com o tema da natureza. E também a gente acabou desenhando uma capela que também volta daí a testar e a usar o CLT, que vocês vão ver agora. Pode ir passando. Acho que isso é uma vista do principal assim, em cima desse cerro, né, aqui uma implantação, essa imagem de satélite mostrando a propriedade com esses 100 hectares, parte desse plano diretor, né, onde a gente foi pontuando aí os equipamentos, as implantações, né, das cabines, os equipamentos. Essas cabines também todas elas em estrutura metálica, fechamentos em painéis e vidro. Também foi transportadas no módulo só, são 60 metros quadrados cada uma dessas cabines. Aqui com a planta a gente tem essa faixa de serviços aqui na parte inferior dessa planta, com uma pequena cozinha, né, esse quadrado aqui branco é uma versão contemporânea de uma bay window, né, um camastro, como a gente fala, e a suíte, o banheiro da suíte aqui atrás, a cama e essa área de living, né, estar que tem dentro da cabine. O acesso é pelas laterais, nessas varandas laterais, e os decks externos, essa área externa, vai mudando a cada implantação, até para a gente aproveitar um pouco da implantação no terreno. Então, com uns desenhos diferentes. Aqui essas imagens internas da cabine, né, todas envidraçadas para a paisagem. Bay window. Pode ir passando. Esses são os equipamentos, né, os caleidoscópios, a famosa capela. Aí também CLT, né, voltamos para a madeira. Esses equipamentos que estão soltos no campo. A super mesa de piquenique que recebe a pessoa, né, os hóspedes para os almoços, jantares, enfim. Aqui também era para ter um vídeo. E, por fim, a gente mostra aqui a Casa Lagos, né? Daí uma experimentação agora com elementos de concreto pré-fabricado. Então, são dois elementos principais de concreto, lajes pi, né, e paredes estruturais também pré-fab. Isso é um condomínio em Montevidéu, já um pouco mais afastado do centro, mas é um condomínio um pouco mais parecido com os condomínios que a gente tem aqui. Né? Então, lotes menores, a gente não está solto lá na paisagem, como a gente vinha mostrando antes, mas aqui, então, a experimentação vamos dizer assim, no modo urbano. Né? Então, essa casa também, o cliente precisava solucionar rapidamente o tema de construção, uma casa enxuta, né, com um programa também muito enxuto. Então, a pesquisa, pode ir passando, a pesquisa, né, por uma montagem e também tentar entender como que a gente passava por, né, regras que às vezes os condomínios têm de não pode pré-fabricação, o que é, o que não é pré-fab. Então, a gente acabou
indo para o lado da pesquisa do concreto e resolver, quem sabe, então, desenvolver essa casa com esses elementos, né? Então, são 2 grandes muros estruturais nas laterais do lote. Volta mais um, por favor. E essas lajes pi, né, fazendo todo o sistema de cobertura desse grande pavilhão, né, e dentro os fechamentos, né, e o recobrimento dessas paredes, então, em marcenaria. A casa tem um dormitório só, um pátio, né, de entrada, não poderia ser coberto, então os carros ficam só dentro de um grande cercamento, vamos dizer, em concreto. Que essa casa, então, térrea, muito rápida e tranquila de ser construída, né, com poucos materiais. É isso, gente. Era o que a gente tinha para apresentar hoje aqui. E agora a gente pode conversar. Obrigado. Buenas, a ideia agora é abrir um bate-papo, assim, abrir o momento das perguntas. Não sei se a gente já tem alguma. 10 minutos de prorrogação. 10 minutos para perguntas? A gente tem 10 minutos aí para quem quiser fazer. Eu já tenho uma aqui, né? Vou começar, então. Eu vejo assim que tanto Andrade Moritim como o MAPA pesquisa muito essa questão da pré-fabricação. Vocês têm muito isso na raiz de vocês, assim, né? A minha pergunta é a seguinte: como é que está funcionando essa aproximação com a indústria? Porque vocês, para cada projeto, vocês desenvolvem uma pesquisa específica, ou essa pesquisa é constante, já imaginando, a gente quer trabalhar com um concreto pré-fabricado, quer trabalhar... Como é que funciona isso, assim, dentro do escritório de vocês? Tem um núcleo de pesquisa ou é para cada projeto? A pergunta seria essa, vale para vocês. A gente a ideia é experimentar mesmo e tentar adaptar a uma realidade local, assim, né? Ou melhor, do que é disponível naquele momento. Por exemplo, no Uruguai, eles não têm do CLT, né? Eles não produzem CLT, então fica muito caro. A gente conseguiu usar ali nessa capela que o Silvio mostrou, porque eles têm lá uma questão de incentivo para a hotelaria, então veio sem imposto isso, e a gente também, né, foi produzido em Portugal, toda aquela estrutura da capela, o painel, esse CLT veio de Portugal. Mas lá, então, quer dizer, no Uruguai se utilizou, até então, uma estrutura metálica com steel frame e fechamento com painel, né? E essa outra casa, essa última aí, com estrutura pré-fabricada em concreto. A madeira, a gente foi apresentada há pouco tempo também, porque aqui a gente tinha feito já experiência com estrutura metálica também, steel frame, e aí surgiu esse fornecedor em São Paulo com esse material que a gente já conhecia, assim, né, por publicações de outros países, mas, né, também foi uma experiência. Tivemos próximos a construir uma casa com outro construtor que a gente admira, que pretende fazer, que o escritório do Vinícius trabalha muito, que é a ITA, lá, né? Mas eu acho que é isso, a gente não tem uma preferência por um sistema construtivo, e sim a ideia de se adaptar conforme a necessidade do local e orçamento do cliente, etc. E essa pesquisa é constante, assim. Essa pesquisa é constante. Bom, eu acho que tem uma semelhança grande na produção desse ponto de vista, e tem também uma diferença importante, que é o trabalho do MAPA. Eles sistematizaram uma indústria, né? Ou seja, eles estão produzindo de forma industrial os objetos arquitetônicos que são levados para a paisagem. No nosso caso, não chega tanto, a gente tem uma outra abordagem. A gente brinca que a gente faz arquitetura de montagem de catálogo, e essa pesquisa é permanente. A gente está sempre verificando o que a indústria da construção civil, e às vezes de outras indústrias, está produzindo, e que a gente pode incorporar nas montagens dos nossos... Então, a gente está em outro processo da cadeia produtiva, né? Uma coisa que eu queria ressaltar, que acho que vale para os dois casos,
que a gente não falou muito hoje, né, porque o recorte era outro, mas é sempre bom lembrar. Esse tipo de produção de construção civil é uma construção que incorpora toda uma cadeia produtiva mais saudável, né? Eu nunca perguntei, mas imagino que isso esteja na cabeça de vocês também. Eu, quando era recém-formado, via os pedreiros construindo parede num dia, no outro rasgando para passar tubulação, o outro chapando massa com uma colher de pedreiro pendurado no 20º andar. Eu falei, eu nunca vou querer fazer isso na minha vida, eu vou devolver esse diploma. Até que a gente falou, bom, mas existem outras maneiras de construir. Então, os caras que trabalham numa construção do mapa, ou que produzem os componentes industrializados que a gente utiliza, eles trabalham num chão de fábrica, cobertos, com EPI, com carteira assinada. É uma outra cadeia produtiva, que eu entendo que também é importante, é papel do arquiteto, quando pensa na produção do seu objeto, né, da sua construção, pensar em todos os envolvidos nesse processo, né? Que não é só na hora do projeto, é antes do projeto, é durante a execução, depois da execução. Então, tem uma cadeia mais limpa. Quando a gente fala mais limpa, a gente só pensa assim é menos desperdício, menos sujeira, não, mas mais limpa também, porque todas as pessoas envolvidas nessa cadeia trabalham de um jeito muito mais salutar, né? Eu acho que esse é um aspecto importante. Bom dia, meu nome é Ana Paula Barros, sou arquiteta de Brasília. Eu acho muito interessante a questão da materialidade, do uso dos materiais pré-fabricados, né? A questão da cadeia mais limpa, e aí a gente vem ao encontro do tema, né, de democratização dos espaços. E esses estudos todos que vocês fazem em relação à estrutura, à modulação, materialidade, vocês têm algum estudo em relação à habitação de interesse social com essa materialidade, com esse tipo de produção? Vocês têm alguma coisa já desenvolvida? Oi. Sim, a gente tem alguns estudos. E eu vou começar falando por aquele que não deu certo. Nós fomos chamados para fazer um projeto de urbanização, já faz 11 anos isso, 12 anos, urbanização e provisão, ou seja, construção de moradia. Fizemos uma proposta toda em obra seca, pré-fabricada, que foi avaliada e não foi aprovada pela secretaria. E acabamos fazendo, sim, aceitamos a regra do jogo e construímos pela primeira vez na nossa carreira um conjunto de edifícios com alvenaria portante. Então, tivemos que aprender muito, porque nunca tínhamos feito na vida, e fizemos, porque a gente entende que existe uma prioridade, né? Mais importante que o traço do arquiteto e a belezura do objeto, ter lugar para morar, ter moradia, está acima disso. Então, a gente entende, obviamente, isso, e fizemos um conjunto razoavelmente grande dessa forma. A gente tem alguns estudos que a gente tem feito para intervenção em edifícios existentes, junto com alguns movimentos de moradia, de luta pela moradia no centro de São Paulo, e todas essas intervenções, isso é interessante, inclusive a infraestrutura e a forma de recuperar esses edifícios convencionais, feitos da forma como a gente está falando aqui, com a intervenção, como foi a escola Beacon que eu mostrei, a partir de uma infraestrutura pesada, um projeto que é dialogado com o movimento, porque a mão de obra é do próprio movimento, com esses componentes leves. Um exemplo é a Ocupação 9 de Julho, que agora alcançou uma visibilidade grande por causa da criminalização, em que a gente está propondo essas telhas metálicas que vão restaurar o prédio e tal, e as divisões internas. Então, estamos engatinhando, começando nesse desafio, mas eu vejo um caminho promissor pela frente. Uma outra coisa que, para mim, é um ciclo que se fecha, porque a gente começou aprendendo com essa cultura popular, que tem essa irreverência, inclusive, do tipo, deixa que eu faço, entendeu? Eu consigo carregar uma chapa, eu faço minha casa, minha divisória, e os movimentos. Então, a gente vai e faz essa pesquisa toda, e quando a gente vai conversar com o movimento, é assim que funciona. São eles que constroem, eles fazem. Eu faço junto, carrego a chapa, parafuso. Então, tem uma coisa da industrialização que acaba tendo um papel democrático, de uma forma inesperada, porque você não depende de uma formalidade, de uma
construtora de uma técnica, o próprio morador com assistência técnica consegue fazer as obras. Isso é uma coisa que, pessoalmente, me seduz muito, e vejo aí um caminho, e falo isso sempre para os jovens, assim, eles falam, oh, Vinícius, como é que faz um escritório de sucesso como o seu? Primeiro, não sei se eu posso considerar meu escritório como sucesso, mas depois, eu não recomendo para ninguém fazer um escritório com a trajetória como a minha, hoje em dia, né? Eu acho que o momento é outro. A gente tem... O CAL mesmo fez uma pesquisa o ano passado, né, que mostrou que, de todas as casas construídas e reformadas no Brasil, só 15%, 14, tanto por cento, teve o apoio de arquiteto ou engenheiro. Os outros 85% são feitos desse jeito que eu estou falando. É autoconstrução, autogestão e com uma incorporação grande de produtos industrializados. Você vai na favela, na comunidade, é laje pré, é caixilho Sasazaki, é painel de madeira, é indústria na veia. É com isso que a gente tem que trabalhar, gente. Os outros 85%. E esses 85% têm uma receptividade muito maior com esse sistema construtivo que nós estamos falando aqui hoje do que os 15% que a gente está acostumado a trabalhar. Então, eu vejo que... E eu percebo que a indústria da construção civil já enxergou isso também. Então, eu acho que a gente tem um oceano pela frente. Quem está se formando agora e fala, não tem trabalho... Não tem trabalho se vocês quiserem ficar se estapeando pelos 15%. Agora, quem quiser trabalhar com os outros 85%, tem muito trabalho para fazer, e são eles que precisam de nós, né? Bom, queria agradecer a presença de todo mundo aí, a presença dos 2 escritórios, do tempo de vocês, né? Porque a gente sabe que na correria louca do dia a dia dá uma parada, mas é importante, né? Falar de arquitetura, conversar sobre arquitetura, que venham mais congressos pela frente, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado mesmo.